Olá, seja bem-vindo aqui ao canal F1BR, eu sou o Raikkonen. E Senna finalmente estreou na Lotus, na equipe Lotus no ano de 1985, e nesse vídeo eu vou falar sobre essa estreia dele. Bom, primeiro, o que move a Fórmula 1 é e sempre foi, sempre vai ser o dinheiro, né? E o mesmo dinheiro que tirou Senna da Lotus no ano de 84, quando a equipe queria demitir o Nigel Mansell por ele não ter um bom desempenho no carro, em comparação ao companheiro da época ali, o Hélio de Angelis, pois o Mansell batia muito, não terminava suas corridas, e quando ele terminava essas corridas ele ficava muito atrás ali do seu companheiro. E a Imperial Tobacco não aceitou essa troca, essa demissão do Nigel Mansell, e para isso ela utilizava como exemplo um GP que aconteceu ali em 83, que o Hélio de Angelis foi pole, o Mansell largou na terceira posição, aí eles pegaram o jornal e mostraram ali, né, para a equipe Lotus que queria mandar o Nigel Mansell embora e falou, ó, o Hélio de Angelis foi pole, né, dá uma procurada nele aí no jornal. Procuraram e não acharam. Aí eles disseram, agora procura o Mansell. E aí procuraram o Mansell era a capa do jornal. Então eles falaram, olha, a gente é uma empresa britânica, a gente vende cigarro aqui no Reino Unido e tal, esse piloto aqui vende, e o outro não vende, né? Se for para sair alguém que saia o Hélio de Angelis e não o Nigel Mansell. Isso frustrou os planos da equipe para 84, pois eles adorariam ter ali o Senna ao lado do Hélio de Angelis no grid. Seria uma dupla muito interessante para o ano de 84, já que o Mansell não ia nada bem. Só que algumas coisas mudaram a favor do Senna para a temporada de 85. E agora a gente vai entender um pouco dessa história, como funcionavam as coisas na Lotus, como é que era a equipe Lotus. Primeiramente, para início de tudo, eu já mencionei que a Lotus era uma equipe britânica, ela foi fundada por Colin Chapman no ano de 1952, em Hornsey, ao norte de Londres. E ela alcançou na Fórmula 1 7 títulos mundiais de construtores, sendo campeã ali nos anos de 63, 65, 68, 70, 72, 73 e 78. E tendo sagrado campeões mundiais os pilotos Jim Clark em 63 e 65, Graham Hill em 68, Jochen Rindt em 70, sendo esse o único campeão póstumo da Fórmula 1, pois ele morreu durante o campeonato, né, durante ali os treinos para o GP de Monza, e graças à vitória de Emerson Fittipaldi na corrida seguinte, ele se sagrou campeão mesmo após sua morte. E depois veio o título do Emerson Fittipaldi em 72 e do Mario Andretti em 78. Como podemos ver, se tratava de uma equipe de tradição na Fórmula 1, sendo inclusive a maior equipe da Fórmula 1, possuindo 7 títulos de Mundial de Construtores, a mais do que qualquer outra equipe. A Ferrari só foi igualar essa marca da Lotus no ano de 83. Parecia que Senna finalmente estava indo para uma equipe de ponta, né, que teria condições ali reais de brigar por vitórias e pelo título, não é mesmo? Afinal de contas, ele estreou pela Toleman, um carro bem fraco ali, conseguiu a segunda posição, quase ganhou ali a corrida de Mônaco, só que devido à chuva, o Prost mandou ali os fiscais de prova parar aquela prova. Engraçado que o Prost foi vice-campeão no final da temporada por causa de meio ponto. E aquele GP de Mônaco, e por causa que o GP acabou ali antes da metade da prova, só somaram os pontos ali metade dos pontos. Aquela pontuação, mesmo que o Prost fosse segundo colocado e o Senna ganhasse aquela corrida, aquela pontuação ali acabou fazendo falta para o Prost lá no final. Mas isso aí fica para um outro vídeo. Então parecia que o Senna tinha tudo aí para estrear numa equipe de ponta, até para brigar pelo título, olhando assim, né? Só que as coisas não eram tão simples, não eram tão bonitas assim como parecia. E isso por causa da seguinte questão. Bom, a equipe passou ali por maus bocados após o falecimento do seu fundador, o Chapman. E aqui eu preciso frisar uma situação. Houveram algumas suspeitas que ele tinha forjado a própria morte para escapar de uma possível prisão
por causa de uma fraude financeira. Se ele forjou a morte dele ou se ele morreu de fato, ninguém conseguiu comprovar isso. A questão é, a Lotus não era mais a mesma equipe internamente falando, não tendo mais o mesmo comando, nem a mesma força financeira, por isso as coisas não iam bem. Os seus últimos títulos tinham sido no ano de 78, tanto de construtores como de pilotos. E a Lotus começou uma decadência já na temporada de 79, ficando na 4ª posição no Mundial de Construtores com 39 pontos. E essa decadência se seguiu até 83, tendo temporadas pífias na Fórmula 1, ficando em 5º lugar em 80 com 14 pontos, em 7º lugar em 81 com 22 pontos, em 5º lugar em 82 com 30 pontos e em 8º lugar em 83 com apenas 11 pontos no Mundial de Construtores. Então, no ano de 84, a equipe ensaiou uma melhoria, ali com uma parceria com o motor Renault, e conseguiu ficar em 3º lugar no Mundial de Construtores, com 47 pontos. Parecia que a Lotus estava renascendo das cinzas, estava voltando ao topo. Porém, nesse período todo, desde as 8 vitórias que ela conquistou em 1978, até o ano de 84, ali 1984, a Lotus conquistou apenas uma vitória, que foi com o piloto italiano Hélio De Angelis, no GP da Áustria de 82. É isso mesmo, aquela pole que ele fez no GP da Europa do ano de 83, que eu citei no início do vídeo, não lhe rendeu uma vitória. Então a Lotus buscava dar a volta por cima. Essa decadência da Lotus tem a ver também que após o título de 78, ela investiu pesado no modelo novo do carro e tudo mais, ela gastou uma grana violenta e o carro não correspondeu na pista. Mas isso fica um assunto para outro vídeo, mas em resumo é isso. Eles gastaram uma grana violenta para desenvolver um carro para ser campeão ali em 79, em 80, e o carro era uma porcaria. Mas aí começou a decadência da Lotus. Bom, a Lotus era patrocinada pela Imperial Tobacco desde o GP de Mônaco de 1968, estampando nos carros ali, uma de suas marcas, a Brand Gold Lear. Em 72, eles tiraram ali a Gold Lear e colocaram a marca John Player Special, que pertence ali ao grupo Imperial Tobacco. Bom, e quem investia na Lotus ali no ano de 84 era a British Tobacco e a Imperial Tobacco, dividindo a maior parte dos valores, e com uma participação menor a British American Tobacco, a famosa BAT, dona de uma das marcas aqui do Brasil, a Souza Cruz. Inclusive meu avô trabalhou nessa Souza Cruz, estampando a marca John Player Special nos carros ali da Lotus, aquele carro bonito, preto, ali com dourado. Era um carro muito bonito, acho que era o carro mais bonito da Fórmula 1, né? Até hoje é difícil ter um carro mais bonito do que aquele. Então, essa BAT criou uma estratégia para tentar se proteger do crescimento da Philip Morris e da RJ Reynolds no Brasil, pois elas estavam trazendo cigarros mundiais aqui para as terras tupiniquins, como Marlboro, Camel e por aí vai. E aí a Souza Cruz tinha a marca Free e a Hollywood. E como parte dessa estratégia, a BAT resolveu trazer para o Brasil a John Player Special a partir do ano ali de 83. O Flávio Andrade, que era então presidente da empresa Souza Cruz, não queria apenas patrocinar o evento, ele queria ter um piloto associado, a uma de suas marcas. Então ele escolheu Ayrton Senna. Porém, ele não queria prejudicar o Senna, pois esse patrocínio, para ele dar certo, tinha que ser numa equipe que não tivesse uma marca já concorrente, uma marca de cigarro ali estampada no carro. Como, por exemplo, a McLaren. Se o Senna tivesse para ir para a McLaren naquele momento, a McLaren já tinha o Marlboro. Então haveria um conflito e isso iria atrapalhar. E ele não iria patrocinar se fosse esse o caso. Então Flávio procurou os executivos da BAT para entrar em contato com a Imperial Tobacco e a British Tobacco, com o intuito de convencê-los de quanto ao marketing o Senna era muito mais atrativo do que o Nigel Mansell, pois o tamanho do mercado brasileiro é muito maior do que o mercado britânico.
E associando essa marca de cigarro ao Senna, eles tornariam o John Plain Special um cigarro brasileiro ali na Fórmula 1. Bom, só que as empresas inglesas e britânicas não aceitaram. Então, o Flávio Andrade resolveu assumir uma quantidade enorme de cotas junto com a Abate, diminuindo a porcentagem dos valores investidos pelas empresas britânicas, ali na Lotus. Essa jogada tirou o Nigel Mansell da Lotus e colocou o Ayrton Senna ali. E a assinatura do contrato, inclusive, foi filmada pela TV Globo, com o Reginaldo Leme presente. E aí o Nigel Mansell fez uma jogada de mestre e tal, assinou com a Williams e foi para a equipe Williams. Só que antes dessa cobertura que foi feita aí na Globo e tudo mais, do Senna assinando com a Lotus, essa assinatura aconteceu nos bastidores ali em segredo e isso deveria continuar em segredo até que a Toleman fechasse os contratos com seus patrocinadores para a temporada de 85. Porque a Toleman estava tentando ali buscar patrocínios, dizia, tenho aqui um piloto bom, esse Ayrton Senna é um excelente piloto. E aí ela ia fechar os patrocínios e depois aí sim poderia anunciar que o Ayrton Senna tinha saído, porque se anunciasse antes dela fechar esses patrocínios, poderia atrapalhar a vida financeira ali da equipe. Só que, para azedar ali o caldo, para estragar, para atrapalhar as coisas ali no circo da Fórmula 1, o Brian Way, que era um dos diretores da Lotus, acabou entregando a negociação com Ayrton Senna durante o GP da Holanda de 84 para um jornalista britânico, o jornalista Alan Henry. Isso causou diversos problemas. Por quê? A notícia logo vazou, o Alex Hawkridge, o dono da Toleman, atacou o Peter Warr, achando que ele que vazou a informação. O Peter Getting começou a atacar o Senna, dizendo que ele era um piloto bom, mas não media consequências para conseguir o que queria. No caso, querendo dizer ali que ele não se importava se a Toleman não iria fechar contratos para a próxima temporada, se a Toleman ia falir, né? Ele queria um carro bom e tudo mais, acabou culpando o Senna. E então o Alex Hawkridge ali, a equipe Toleman, resolveu punir o Senna, já que o Senna ama correr. O que eles fizeram? Resolveram tirar o Senna da corrida ali do GP de Monza. E não avisaram o Senna viajou, chegou lá em Monza, achou estranho porque não tinha o hotel reservado para ele e tudo mais. E ele também não tinha credenciais para entrar no autódromo, e aí ele descobriu que ele estava fora do GP de Monza de 1984. Bom, nesse ponto o contrato do Senna já estava sendo formulado pelo jurídico e tal dele, da Lotus, e ele colocou inclusive algumas brechas para que fosse possível uma saída caso uma equipe melhor sondasse e tudo mais, e a Lotus não lhe entregasse um carro tão competitivo para ele disputar pelo título e por aí vai, né? E então ele fechou com a Lotus, fechou o contrato para ganhar $500 mil, 300 mil a mais do que o Nigel Mansell ganhava. Só que ele tinha que pagar uma multa rescisória para Toleman no valor de 100 mil libras. Bom, após a notícia da contratação da Ayrton Senna pela Lotus, ter se espalhado lá no GP de Zandvoort, na Holanda, uma hora antes da largada, a equipe Lotus deu uma coletiva para tentar acalmar os ânimos e tal. Só que ela acabou anunciando de maneira indireta, acabou confirmando a vinda do Ayrton Senna para a próxima temporada. Sendo que o Mansell ficou sabendo ali, naquele exato momento, daquela maneira, que ele estava fora da equipe Lotus para o próximo ano. Bom, e por ser muito sincero, o Peter Warr acabou confirmando a informação, ao invés de desmentir para acalmar os ânimos e tal. Bom, e após essa coletiva, a Williams viu ali que um piloto britânico, e a Williams é uma equipe britânica com a sede ali em Grove, viu que o Mansell estava sem equipe para o próximo ano, fechou ali com o Nigel Mansell para a temporada de 85. E devido a toda essa questão, o Senna tomou uma suspensão ali para não correr o GP de Monza, como eu já mencionei, ficou de fora. Bom, esse aqui foi o vídeo da trajetória do Senna até ele chegar na Lotus. A Lotus, que era uma equipe grande, era uma equipe de tradição até o momento, a Ferrari tinha acabado de igualar
Mundial de Construtores ali com eles, né? Então, parecia que o Senna estava indo para uma boa equipe, com condições até de disputar um título. E se você quiser saber um pouco mais sobre a trajetória do Senna aí na Lotus, deixe aí um comentário que eu faço um vídeo a respeito disso. Bom, se você tem alguma outra informação para somar quanto a esse vídeo, que eu deixei passar ou que eu acabei confundindo e troquei as bolas e falei alguma coisa, pode deixar aí o comentário, será muito bem-vindo. Debate também amistoso, aí, caloroso, respeitoso, será muito bem-vindo aí nos comentários. Foi um prazer ter você aqui nesse vídeo do F1BR. Os vídeos aqui são todo domingo às 20 horas e sempre que tiver um GP de Fórmula 1 no domingo à noite eu vou fazer um vídeo falando desse GP, e quando tiver uma notícia importante também sobre a Fórmula 1, eu vou liberar um vídeo aí, seja durante a semana, se a notícia for muito importante, ou seja no próprio domingo. Quando não tem GP e não tem uma notícia importante, ao invés de ficar enchendo linguiça com historinha de o piloto tal falou isso, o Hamilton vai se aposentar, o Hamilton vai para a equipe tal, quem foi maior foi fulano, foi ciclano, eu prefiro pegar e fazer um vídeo histórico da Fórmula 1, da época do Senna, do Piquet, do Prost, do Schumacher, por aí vai. Espero ver você aqui no próximo vídeo de Fórmula 1. Se você já é inscrito aqui no canal, seu apoio pelo Padrim será muito importante, o link segue na descrição desse vídeo e até a próxima!